Prepare-se para ouvir um relato que vai desafiar tudo o que você acredita sobre vida, morte e o que vem depois. Vivienne Thorne passou por uma experiência de quase morte que mudou completamente sua visão do mundo e revelou verdades espirituais chocantes, inclusive sobre o destino das almas de homossexuais. O que ela testemunhou vai mudar sua forma de ver a vida. Fique até o final para entender essa revelação poderosa e transformadora. Se você está curioso para saber o que Vivienne descobriu, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários o que achou dessa história. Sua opinião é muito importante. A luz do sol brilhava intensamente através da janela do meu quarto, enquanto eu me espreguiçava lentamente, tentando espantar os restos de um sono profundo. Era uma manhã comum, mas, no fundo do meu coração, eu sentia que aquele dia seria diferente. Eu estava grávida, e a espera pelo meu primeiro filho era uma montanha-russa de emoções. Após anos tentando engravidar, finalmente havia conseguido. Samuel e eu tínhamos sonhado com esse momento por tanto tempo que parecia quase surreal. Bom dia, amor. Samuel entrou no quarto com um sorriso largo, segurando uma caneca de café. Como você está se sentindo hoje? Um pouco nervosa, para ser sincera, respondi, tentando disfarçar a ansiedade que me consumia. Ainda não consigo acreditar que finalmente estamos nessa jornada. Ele se sentou à beira da cama e pegou minha mão. Eu também estou um pouco nervoso, mas sei que vamos conseguir. Estamos juntos nessa, Vivienne. Sempre estivemos. Aquelas palavras me confortaram. Samuel sempre foi meu porto seguro, o homem que me apoiou em cada passo do caminho. Depois de tantas tentativas frustradas, aquela gravidez era um milagre. Mas, à medida que os dias passavam, a ansiedade começou a se transformar em algo mais intenso. As semanas seguintes foram repletas de consultas médicas e exames. Meu corpo estava mudando, mas a cada visita ao médico, eu sentia um peso crescente. As complicações começaram a surgir. Eu me lembro de uma consulta particularmente tensa, quando o médico olhou para nós com uma expressão séria. Vivienne, você está enfrentando algumas dificuldades, ele disse, a voz grave. Precisamos monitorar sua saúde e a do bebê de perto. É importante que você descanse e evite estresse. Estresse? É fácil dizer isso, pensei, enquanto tentava manter a calma. Eu só quero que tudo dê certo. Samuel segurou minha mão mais forte e, em um sussurro, disse: Vamos fazer isso juntos. Não importa o que aconteça, estaremos ao lado um do outro. Mas a verdade é que a preocupação não me abandonava. Eu me via cercada por um turbilhão de emoções. A expectativa e a alegria estavam sempre ofuscadas pelo medo do desconhecido. E então, em um dos dias mais sombrios, o que eu temia aconteceu. Uma complicação inesperada me levou a um colapso. Eu ainda me lembro do momento em que tudo ao meu redor começou a escurecer. Vivienne, fique comigo! Samuel gritou, enquanto eu sentia que a vida estava escorrendo de mim. Eu tentei responder, mas as palavras não saíam. O último que vi foi o desespero em seu olhar antes de tudo se apagar ao meu redor. O silêncio tomou conta. Quando despertei, não havia mais dor, nem medo. Era como se eu estivesse flutuando em um espaço sem tempo. Olhei ao meu redor e não havia mais paredes, apenas uma luz intensa e acolhedora. Uma sensação de paz me envolveu e eu não queria voltar. Vivienne? Uma voz suave chamou, que eu não conseguia ver de onde vinha, mas a familiaridade me envolveu. Você está aqui para entender. Entender o quê? Perguntei confusa. Eles precisam de você. A voz respondeu. Aquelas palavras ecoaram em minha mente, e antes que eu pudesse processar, uma onda de imagens e sentimentos começou a surgir. Eu estava em um lugar onde as almas se encontravam, onde o amor e a compreensão eram absolutos. Era tudo o que eu sempre sonhei, mas nunca soube que existia. Você precisa voltar, Vivienne. Sua jornada ainda não terminou. A voz disse, enquanto eu sentia a gravidade puxando-me de volta. E assim, como um sopro de ar, tudo começou a escurecer novamente, e eu estava de volta à realidade, sentindo a dor e a luta pela vida.
Mas algo havia mudado dentro de mim. A experiência que vivi, mesmo que breve, havia me transformado para sempre. Eu não sabia como, mas sentia que tinha uma história para contar. Algo que poderia ajudar a iluminar o caminho de outros. A experiência de quase morte foi um divisor de águas na minha vida, algo que jamais poderia ter imaginado ao longo da minha jornada. Eu estava no hospital, cercada por um misto de dor e esperança, quando tudo aconteceu. A gravidez que tanto sonhei havia se tornado um pesadelo. As complicações surgiram como sombras inesperadas, e eu lutava não apenas pela minha vida, mas pela vida do nosso tão desejado filho. Lembro-me claramente do momento em que a luz começou a se apagar. Eu estava consciente do que estava acontecendo ao meu redor, mas ao mesmo tempo, uma paz indescritível começou a tomar conta de mim. Eu podia ouvir as vozes dos médicos e enfermeiras, mas tudo parecia distante, como se eu estivesse em outra dimensão. "Ela está perdendo os sinais vitais", gritou uma enfermeira, e eu apenas sentia uma leveza, como se estivesse flutuando acima de tudo. E então, como se estivesse sendo puxada para um túnel de luz, eu me vi diante de uma visão que mudaria para sempre a minha compreensão sobre o universo. Eu não estava sozinha. Almas flutuavam ao meu redor, e entre elas, reconheci algumas que conhecia. Uma voz suave, mas poderosa, ecoava em minha mente. "Vivienne, sua jornada está apenas começando. Existem verdades que você ainda não compreendeu." "Quem é você?" eu perguntei, mesmo sabendo que as palavras eram desnecessárias. A presença era tão reconfortante que eu não sentia medo. "Sou apenas um guia. Alguém aqui para te ajudar a entender o que está além do que você conhece." As imagens começaram a se desenrolar diante de mim. Vi flashes de vidas passadas, de escolhas feitas e não feitas. Mas o que mais me impactou foram as visões relacionadas ao destino das almas de homossexuais. Eu sempre tivera uma visão tradicional sobre a vida e a morte, mas ali, naquele momento, compreendi que o amor transcende qualquer julgamento humano. "Essas almas têm um lugar especial", disse a voz. "Elas não são menos nem mais do que qualquer outra. O amor é o que importa. E você verá que a verdadeira essência do ser não tem a ver com a sexualidade, mas com a autenticidade do amor que se vive." "Mas e quanto ao julgamento? E quanto ao que eu aprendi na vida?" eu perguntei, angustiada com a ideia de que tudo o que havia acreditado pudesse estar errado. "Os seres humanos têm suas limitações. O que importa é a intenção do coração. O amor é a chave que abre as portas da eternidade." Essas revelações começaram a revirar tudo o que eu conhecia. Meu coração, que já estava tão cheio de dor pela situação que estava vivendo, agora se enchia de compreensão e empatia. Eu via as almas que eram marginalizadas, que lutavam para encontrar seu lugar no mundo, e entendia que, na verdade, elas eram iluminadas por um amor que muitos ainda não conseguiam ver. Em um momento de clareza, eu disse: "Eu quero ajudar. Quero compartilhar isso com o mundo, para que as pessoas possam entender que o amor é a resposta. Você terá a oportunidade de fazer isso, Vivienne. Mas primeiro, você precisa voltar. Sua jornada na Terra não terminou." E assim, com um puxão forte e repentino, eu fui trazida de volta à realidade, com o som dos monitores e a agitação da equipe médica ao meu redor. Enquanto eu recuperava a consciência, uma nova luz brilhava dentro de mim. Uma luz que havia sido acesa por aquela experiência. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. As revelações espirituais que tive me transformaram de maneiras que eu ainda estava tentando entender. A dor que eu sentia se transformou em um impulso de compartilhar o que havia aprendido, uma urgência de ajudar outras pessoas a ver além das limitações que muitas vezes impomos a nós mesmos. Desde que me conheço por gente, sempre fui apaixonada por história. Lembro-me de estar na escola, cercada por livros, e sentir a adrenalina ao descobrir os segredos do passado. Cada aula que eu dava como professora em uma escola pública na Carolina do Sul era uma oportunidade de compartilhar essa paixão com meus alunos. Mas, apesar de toda a realização profissional, havia sempre um vazio que eu não conseguia preencher. "Professora Vivienne,
Você já imaginou como seria viver na Idade Média? Perguntou uma aluna certa vez, com os olhos brilhando de curiosidade. Ah, com certeza! Era um tempo repleto de desafios e aventuras, mas também de muito sofrimento e injustiça, respondi, tentando estimular a imaginação dela. O que eu não sabia naquela época era que logo enfrentaria um desafio muito maior do que qualquer capítulo de história que poderia ensinar. Após anos de tentativas frustradas para engravidar, finalmente, a gravidez chegou como um presente, mas como a vida muitas vezes nos ensina, nem tudo é como sonhamos. E antes mesmo de imaginar o que estava por vir, eu já estava mergulhada em uma nova realidade. Um dia, enquanto tomava meu café da manhã, Samuel se virou para mim e disse: Vivi, você está radiante. Acho que finalmente conseguimos. Sim, amor. É surreal. Mas ainda não posso acreditar que isso está acontecendo. Respondi, uma mistura de alegria e ansiedade preenchendo meu coração. Entretanto, essa alegria seria acompanhada de desafios que eu nunca poderia ter previsto. As semanas passaram e, enquanto o sonho da maternidade se tornava cada vez mais palpável, meu corpo começou a sentir o peso da gravidez. Eu me via lutando contra a exaustão, mas sempre com um sorriso no rosto. Para mim, cada movimento do meu bebê era como um lembrete de que tudo o que passei valeu a pena. Mas a vida tem maneiras de nos surpreender e nem sempre são surpresas boas. A dor e a incerteza que se seguiram foram devastadoras. Em meio a isso, a experiência de quase morte que vivi fez com que eu reavaliasse tudo o que acreditava. Era como se eu estivesse sendo confrontada com verdades universais que nunca tinha considerado. Olhando para trás, me pergunto se a minha vida antes da EQM era realmente a vida que eu desejava. Lembro-me de um diálogo que tive com Samuel naqueles dias difíceis, quando tudo parecia desmoronar. Ele olhou fundo nos meus olhos e disse: Vivi, precisamos nos manter firmes. O que quer que aconteça, enfrentaremos juntos. Eu sei, amor, mas é tão difícil. Às vezes, sinto que estou perdendo o controle de tudo. Eu respondi, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Essa fase foi intensa, repleta de incertezas, mas também de uma busca desesperada por compreensão. Eu me sentia como uma viajante perdida em um deserto de perguntas sem respostas. O que eu realmente acreditava sobre a vida e a morte? O que acontecia com as almas após a morte? Essas questões começaram a me assombrar, ao ponto de eu me pegar pensando nelas durante as aulas. Um dia, após uma aula sobre as crenças dos antigos egípcios, um aluno me perguntou: Professora, o que você acredita que acontece com a gente depois que morremos? Eu hesitei, sentindo o peso das minhas próprias incertezas. É uma pergunta difícil, mas acho que cada um de nós tem que buscar sua própria verdade. O que podemos fazer é viver nossas vidas da melhor maneira possível. Naquele momento, percebi que não era apenas eu que buscava respostas. Todos nós estávamos juntos nessa jornada, tentando entender o que significa ser humano e como podemos nos conectar uns aos outros, mesmo em meio ao sofrimento. Após a minha experiência de quase morte, essas reflexões se tornaram mais profundas. Eu percebi agora que a vida e a morte não eram opostos, mas parte de um ciclo contínuo. Essa nova perspectiva me levou a questionar tudo o que eu acreditava antes, a buscar um significado mais profundo nas histórias que contava e nas vidas que tocava. A transformação que aconteceu dentro de mim foi tão intensa que eu sabia que precisava compartilhá-la. Eu não era uma figura pública, mas sentia que minha história poderia ajudar outras pessoas a refletirem sobre suas próprias crenças. Se havia algo que eu pudesse fazer para iluminar o caminho de alguém, eu faria. E assim, mesmo com o coração apertado, comecei a escrever sobre minha experiência, na esperança de que, ao compartilhar minha jornada, pudesse inspirar outros a buscar suas próprias verdades. A gravidez que sempre sonhei finalmente estava se concretizando, mas a jornada não era nada fácil. Eu me lembro de cada emoção que me atravessava, como um turbilhão de esperança e ansiedade.
Samuel e eu tínhamos tentado por anos. As visitas ao médico, os testes e as frustrações se tornaram parte do nosso corpo. Quando finalmente soubemos que eu estava grávida, foi como se o mundo tivesse parado por um instante. Viviane, você precisa ver isso, Samuel exclamou, segurando o teste de gravidez com um sorriso que iluminava seu rosto. Seus olhos brilhavam de alegria e incredulidade. Ele parecia tão jovem, tão esperançoso. Estamos esperando um bebê. Eu olhei para o teste e a confirmação, uma linha rosa, pulsava diante de mim. Uma onda de emoção me invadiu. Será que realmente conseguimos? É real? Perguntei a voz embargada. É real, meu amor. Finalmente vamos ser pais. Samuel me abraçou com tanta força que quase perdi o fôlego. Momentos assim, cheios de expectativa, foram o combustível que nos manteve firmes durante os desafios que se seguiriam. As semanas iniciais foram repletas de euforia. Começamos a planejar tudo. O quartinho do bebê, os nomes, as roupinhas. Eu me via na loja de maternidade, tocando os tecidos suaves e escolhendo os brinquedos que sonhava em dar ao nosso filho. Mas, conforme os meses passavam, a alegria começou a se misturar com a preocupação. Meu corpo começou a dar sinais de que algo não estava bem. Você está se sentindo bem, Viv? Samuel perguntou em uma manhã, enquanto tomávamos café. Eu hesitei, observando minha xícara. Um pouco de dor, mas nada que eu não possa suportar. Só estou um pouco cansada. É cansada ou preocupada? Ele me olhou nos olhos e eu sabia que ele estava certo. O cansaço era uma coisa, mas a inquietação começava a se instalar em meu coração. As consultas médicas se tornaram mais frequentes. Viviane, precisamos monitorar isso de perto, disse o médico em uma de nossas visitas. Seu corpo está reagindo de maneira diferente. Vamos fazer alguns exames. Aquelas palavras ecoavam em minha mente. O que poderia estar acontecendo? Eu estava tão perto de realizar meu sonho e agora tudo parecia ameaçado. As dores aumentaram e, em uma noite, Samuel me encontrou deitada no sofá, ofegante. Vive, o que está acontecendo? Ele se aproximou, a preocupação estampada em seu rosto. Deveríamos ir ao hospital. É só uma dor, Samuel. A gravidez pode ser difícil, você sabe disso. Eu só preciso descansar um pouco. Tentei acalmá-lo, mas a verdade era que a dor parecia crescer a cada instante. Aquela noite se transformou em uma sequência interminável de horas. Quando finalmente chegamos ao hospital, a sensação de desespero se instalou em mim. Por favor, fique comigo, pedi a Samuel, segurando sua mão firmemente. O medo se tornava uma sombra constante. Depois de exames e mais exames, fui levada para a sala de parto. A equipe médica trabalhava freneticamente ao meu redor, e eu sentia que estava perdendo a conexão com o que estava acontecendo. Viviane, você precisa se concentrar, disse uma enfermeira, mas a realidade parecia distante. Samuel, eu gritei, a voz falhando. Naquele momento meu coração disparou. Ele estava ao meu lado, com os olhos cheios de preocupação. Estou aqui, meu amor, eu estou aqui, ele disse, segurando minha mão com força. As dores se intensificaram, e eu senti que estava em uma batalha. Então, um silêncio ensurdecedor tomou conta de mim. A dor se desfez em um manto de escuridão, e eu me vi flutuando, longe do corpo. Tudo o que conhecia, todas as preocupações e medos, se tornaram distantes. Mas naquele momento, eu não sabia que essa experiência mudaria minha vida para sempre. A experiência de quase morte que vivi foi, sem dúvida, um divisor de águas na minha vida. Quando olho para trás, percebo o quanto eu estava perdida em meio a crenças que não faziam mais sentido, e como cada segundo daquela experiência me forçou a reavaliar tudo o que eu acreditava ser verdade. Naquele momento, flutuei entre a vida e a morte. Não havia dor, não havia medo, apenas uma paz indescritível. Enquanto me permitia mergulhar nessa sensação, uma voz suave, mas poderosa, ecoou em minha mente. Viviane, você precisa entender que a vida é muito mais do que a sua percepção atual.
Descrever essa voz é complicado, porque não era um som físico, mas uma comunicação direta com a essência do meu ser. Era como se eu estivesse em um espaço onde o tempo e o espaço deixaram de existir. E eu estava completamente aberta a receber o que quer que fosse me revelado. As imagens começaram a surgir em minha mente, uma sequência de vidas, escolhas e consequências que se desenrolavam diante de mim. Mas o que isso significa? Perguntei, quase em desespero. Por que isso está acontecendo comigo? Por que agora? Porque você está pronta, a voz respondeu. Você sempre esteve, mas agora é o momento de aceitar. O que você vê como obstruções e dificuldades são apenas passos em sua jornada. Naquela fração de tempo, uma visão passou diante dos meus olhos. Vidas de pessoas que, assim como eu, lutaram com suas crenças, especialmente em relação às suas identidades. Eu vi almas, algumas vibrantes e cheias de luz, outras envoltas em sombras, e compreendi que as sombras eram fruto do julgamento e da rejeição que elas enfrentavam em vida. Fiquei profundamente tocada ao perceber que o amor é a força mais poderosa do universo e que a aceitação é o caminho para a verdadeira liberdade. E as almas que foram rejeitadas? Fiz uma pergunta que vinha me atormentando. O que acontece com elas? Elas são amadas, assim como todas as almas. O amor transcende o que você considera como certo ou errado. Cada alma tem seu caminho, e todas têm o direito de encontrar sua própria verdade. Aquelas palavras ecoaram em meu ser. Eu, que sempre tive uma visão limitada sobre a vida após a morte, agora estava sendo apresentada a uma visão muito mais ampla e inclusiva. A dor da rejeição que muitos enfrentam em vida não é um fim, mas um chamado para um aprendizado e crescimento. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto, não de tristeza, mas de uma compreensão profunda. Eu não sabia, murmurei. Eu não sabia que havia tanta beleza no que consideramos errado. Agora você sabe, e é sua responsabilidade compartilhar isso. A voz me instou. O mundo precisa de mais amor, mais aceitação. Sua experiência, sua dor, tudo isso tem um propósito. A ideia de compartilhar minha história me deixou nervosa. Eu não era uma figura pública, apenas uma professora de história que lutava com suas próprias inseguranças. Mas, ao mesmo tempo, havia um impulso dentro de mim, um desejo incontrolável de tocar a vida de outras pessoas. Mas, e se as pessoas não acreditarem em mim? E se elas me julgarem? Isso não importa, a voz respondeu calmamente. O que importa é a verdade que você carrega dentro de si. Você não pode controlar como os outros reagem, mas pode ser a luz que ilumina o caminho de alguém. Quando finalmente voltei à consciência, a dor física da minha condição não se comparava à transformação interna que havia experimentado. Senti como se tivesse renascido, não apenas como mãe, mas como alguém que tinha uma missão. A gravidez desafiadora que tanto desejei agora era apenas uma parte da minha jornada, e eu mal podia esperar para compartilhar tudo o que havia aprendido sobre amor, aceitação e a beleza da vida. Eu me lembro claramente do momento em que acordei naquele quarto de hospital. As luzes brilhando intensamente acima de mim, o cheiro de desinfetante estava impregnado no ar e a sensação de confusão era palpável. Olhei em volta, tentando entender o que havia acontecido. O que eu não sabia era que minha vida nunca mais seria a mesma depois daquela experiência. Viviane, você está acordada. A voz do meu marido Samuel ecoou pelo quarto e suas lágrimas saltaram à vista. Ele se aproximou rapidamente, segurando minha mão com tanta força que eu quase senti dor. Você estava tão longe, amor. Eu estava tão assustado. Samuel, o que aconteceu? Minha voz saiu mais fraca do que eu esperava. A dor nas minhas costas e o peso do que havia ocorrido começaram a tomar forma na minha mente. Você teve uma complicação durante a gravidez. Eles disseram que você quase não voltou. Ele hesitou, engolindo em seco, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. Mas você está aqui agora. Está viva. Naqueles momentos, enquanto ele falava, flashes de luzes e sentimentos começaram a cruzar minha mente.
eu me lembrei de algo que não conseguia compreender completamente, algo que parecia além do físico. Samuel, eu disse tentando articular o que estava sentindo. Eu vi coisas que não consigo explicar. Como assim, Viviane? Ele franziu a testa, preocupado, mas ao mesmo tempo curioso. Eu vi almas. Eu vi o que acontece com elas. Eu disse, a voz tremendo. A forma como olhamos para os outros, como amamos e aceitamos, isso é o que realmente conta. A emoção me dominou e as lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto. Eu sempre tive uma visão tão limitada, Samuel. Eu achava que a vida e a morte eram tão simples, mas não são. É tudo muito mais profundo. Eu sempre soube que você tinha um coração grande, Viviane, ele disse, segurando meu rosto nas mãos. Mas isso é um peso enorme para carregar. Você tem certeza do que viu? Sim, eu disse com firmeza. Eu não posso ignorar. Preciso entender mais. Preciso explorar isso. Essa experiência me fez ver que a vida após a morte é cheia de nuances e que o amor é a única força que realmente importa. Samuel respirou fundo, como se estivesse tentando absorver tudo o que eu estava dizendo. Você acha que pode compartilhar isso com os outros? Com seus alunos? Com as pessoas que você ama? Eu quero, mas ao mesmo tempo sinto um medo. E se as pessoas não entenderem? E se elas me julgarem? Eu me senti vulnerável, exposta. Essa nova perspectiva, essa verdade que eu carregava parecia pesada. Viviane, Samuel falou suavemente, você não pode deixar que o medo a impeça. Sua voz é importante. Sua história pode ajudar tantas pessoas a entenderem mais sobre amor e aceitação. Não importa o que os outros pensem, ele estava certo. A cada momento que passava, eu percebia que guardar essa experiência só me traria dor. Eu precisava compartilhar, mesmo que isso significasse enfrentar a rejeição ou a incompreensão. Você tem razão, eu disse decidida. Preciso falar sobre isso. Preciso ajudar os outros a ver o que vi, a sentir o que eu senti. Naquele instante, uma onda de determinação me invadiu. Eu sabia que minha vida havia mudado para sempre e que, apesar de tudo, havia uma luz no fim do túnel. Uma nova jornada estava prestes a começar e eu estava pronta para enfrentá-la. Antes da minha experiência de quase morte, a minha vida era marcada pela rotina de uma professora de história em uma escola pública na Carolina do Sul. Eu acordava cedo, preparava meu café e me perdia nas páginas dos livros didáticos que utilizava em sala de aula. Sempre amei ensinar, mas havia uma parte de mim que se sentia incompleta. Havia um desejo profundo e incessante de maternar, de ter um filho. A maternidade era um sonho que parecia cada vez mais distante, como uma estrela brilhando no céu, mas que eu não conseguia tocar. Viviane, você já pensou em parar com isso? Tentar outra coisa? Perguntou minha amiga Clara certa manhã, enquanto tomávamos café na minha cozinha iluminada pelo sol. Ela sempre foi direta e naquele momento suas palavras cortaram como uma faca. Não, Clara, eu não posso desistir. Eu sinto que vou ser mãe. É só uma questão de tempo, respondi, tentando manter a esperança viva, mesmo que por dentro eu estivesse me sentindo exausta. Os anos passaram e cada tentativa frustrada deixava uma marca em meu coração. As consultas médicas eram um misto de esperança e desespero. Ouvia os médicos falarem sobre probabilidades e opções, mas para mim isso era apenas um eco distante do meu verdadeiro desejo. Em casa, Samuel e eu tentávamos manter o otimismo. Ele sempre dizia, Viv, vamos conseguir, estamos juntos nessa. E eu acreditava nele, mesmo quando a dúvida começava a me consumir. Uma noite, enquanto estávamos deitados na cama, eu sussurrei. Você ainda acredita que vamos ter um filho? Samuel virou-se para mim, seus olhos cheios de amor e compreensão. Claro que... Pense no nosso bebê. Vamos ser uma família, Viv. Isso é o que importa. Ele respondeu, acariciando meu cabelo de maneira reconfortante. Mas, à medida que a gravidez avançava, os desafios se tornaram mais intensos.
Eu sentia o peso da ansiedade e do medo aumentando. No fundo, eu sabia que estava em uma montanha-russa emocional. Uma noite, enquanto olhava pela janela, vi as estrelas brilhando intensamente. Por que é tão difícil, Deus? Por que não posso ter um pouco de paz? Murmurei para mim mesma. A vida antes da minha experiência de quase morte era uma mistura de esperança e desespero. Eu estava em uma jornada, mas ainda não sabia que essa jornada estava prestes a me levar a um lugar que eu nunca tinha imaginado. A espera e a luta pela maternidade me transformaram de maneiras que eu não poderia compreender na época. Eu estava prestes a descobrir o que realmente significava viver e morrer. A experiência que vivi durante aqueles breves instantes de quase morte foi como uma tempestade que desabou sobre mim, levando tudo o que eu conhecia e acreditava. Eu ainda me lembro da sensação de estar flutuando, como se a gravidade tivesse perdido seu efeito sobre mim. O ambiente ao meu redor se desfez em sombras e, em meio a tudo isso, uma luz intensa me cercou. Era como se me dissesse: aqui está a verdade. Quando voltei, não fui a mesma. A Vivienne que conhecia, a professora de história, a mulher que sonhava em ser mãe, estava irreversivelmente alterada. Ao olhar para o espelho, eu vi não apenas meu reflexo, mas uma nova versão de mim mesma. Cheia de perguntas e com uma curiosidade insaciável sobre o que há após a vida. O que antes eram certezas, agora eram nuvens flutuantes, inconstantes e mutáveis. Certa noite, sentei-me na cozinha com Samuel após um longo dia de trabalho. Ele estava preocupado, inquieto com minha mudança. Vivienne, você não parece a mesma. O que aconteceu lá? Você não fala sobre isso, disse ele, sua voz carregada de preocupação. Olhei nos olhos dele, buscando a forma certa de explicar. Samuel, não é simplesmente algo que eu possa colocar em palavras. A experiência me mostrou que a vida é muito mais profunda do que eu imaginava. Eu vi coisas que nunca pensei que existissem. Coisas como o quê? Ele perguntou, inclinando-se para a frente, interessado. Eu vi almas, Samuel. Eu vi como elas se conectam, como o amor é a força que nos une, independentemente de quem somos. Eu vi almas de todas as formas e cores, sem julgamentos, e isso me fez pensar em como enxergamos as diferenças neste mundo. Você entende o que estou dizendo? A intensidade das minhas palavras parecia reverberar na cozinha silenciosa. Ele franziu a testa, processando minhas palavras. Então, você está dizendo que nossas crenças sobre o que acontece depois da morte podem estar erradas? Sim. A vida e a morte não são tão simples. Nossos conceitos de certo e errado, de céu e inferno, tudo isso parece tão pequeno agora. Eu sou grata por ter vivido essa experiência, mesmo que tenha sido dolorosa. Mas ao mesmo tempo, é assustador. É uma mudança que não sei como compartilhar com os outros. Você não precisa fazer isso sozinha, Vivienne. Estou aqui para te apoiar, ele disse, colocando a mão sobre a minha. Vamos descobrir isso juntos. Eu só queria que todos pudessem ver o que eu vi, que pudessem entender que o amor é a verdadeira essência da vida. Isso é o que realmente importa, eu disse, a emoção tomando conta de mim. Precisamos olhar além das aparências, além das crenças que nos dividem. Eu me lembro de ver almas que por este mundo seriam consideradas erradas, mas elas estavam radiantes, cheias de amor. Samuel ficou em silêncio, observando-me com atenção, e percebi que ele tentava compreender o que eu estava sentindo. Você está mudando, e eu quero acompanhar essa transformação, ele finalmente disse. Mas e se as pessoas não aceitarem isso? E se você se sentir sozinha nessa jornada? Eu sei que não será fácil, mas não posso mais ignorar essa verdade. Preciso ser fiel ao que vi. Mesmo que pareça loucura para alguns, não posso deixar de acreditar que há algo maior que nós. Algo que conecta todas as almas, que transcende nossas diferenças. Eu respondi, com uma determinação crescente. A conversa fluiu, e enquanto falávamos, fui me sentindo mais leve, como se estivesse compartilhando um fardo que há muito carregava sozinha.
A transformação que ocorreu dentro de mim não era apenas uma mudança de perspectiva. Era uma revolução de sentimentos, uma busca incessante por uma nova forma de ver o mundo. E com cada palavra trocada entre nós, eu sabia que estava dando passos adiante na minha jornada espiritual. Eu sempre fui uma pessoa reservada, alguém que preferia guardar suas histórias e experiências para si mesma. Mas, após o que vivi, a necessidade de compartilhar minha história se tornou quase uma urgência. Era como se uma voz interna estivesse me chamando, me empurrando para fora da minha concha. Eu não era uma figura pública, não tinha seguidores nas redes sociais, e minha vida era tranquila, longe dos holofotes. Mas o que aconteceu comigo era tão profundo, tão transformador, que eu sabia que não poderia guardá-lo em silêncio. Certa noite, enquanto olhava pela janela do meu quarto, perdi-me em pensamentos. Era um céu estrelado e as estrelas brilhavam com uma intensidade que parecia refletir meu novo entendimento sobre a vida e a morte. Samuel estava ao meu lado e eu sentia que precisava discutir isso com ele. Amor, comecei. Sinto que preciso contar a minha história. Sinto que posso ajudar alguém. Ele olhou para mim com uma expressão de compreensão. Viviane, você já pensou em como isso pode impactar a vida de outras pessoas? Pode ser difícil, mas sua experiência é poderosa. Eu sei, respondi, mas e se as pessoas não acreditarem em mim? E se elas rirem ou me julgarem? Não quero ser vista como uma louca. Samuel segurou minha mão. Sua presença era reconfortante. As pessoas podem não entender, mas isso não deve impedi-la. Você não está fazendo isso por elas, está fazendo isso por você e para aqueles que podem se beneficiar de suas palavras. Sua história pode oferecer esperança. Ele tinha razão. Eu não poderia deixar que o medo do julgamento me impedisse de compartilhar algo tão importante. E, mais importante ainda, percebi que muitas pessoas ao meu redor poderiam estar lutando com suas próprias crenças sobre a vida e a morte. E talvez, apenas talvez, minha experiência pudesse tocar essas vidas de alguma forma. No dia seguinte, decidi escrever um texto. Eu me sentei à mesa da cozinha, rodeada pelo aroma do café fresco e pelo sol da manhã que entrava pela janela. As palavras começaram a fluir. Eu escrevi sobre minha vida antes da EQM, como eu me sentia presa em um ciclo de tentativas frustradas para engravidar, sobre a dor e a alegria de finalmente ter conseguido e, claro, sobre a experiência que mudou tudo. Eu descrevi as revelações espirituais que tive, especialmente sobre a aceitação das almas, independentemente de sua orientação sexual. Como eu gostaria que mais pessoas soubessem que o amor é o que realmente importa. Viviane, você está bem? Perguntou Samuel, interrompendo meus pensamentos. Estou, respondi, mas é tão difícil colocar tudo isso em palavras. Sinto que há tanto mais a dizer. Talvez você possa gravar um vídeo. Você pode falar diretamente para a câmera, e isso pode tornar suas palavras ainda mais impactantes. A ideia me deixou nervosa, mas ao mesmo tempo animada. Você acha que as pessoas assistiriam? Com certeza. Se você se abrir e for honesta, as pessoas vão se conectar com você. Você sempre teve uma maneira de fazer as pessoas se sentirem à vontade. Deixe que sua história fale por você. Com o apoio dele, marquei uma data para gravar o vídeo. Nos dias que se seguiram, escrevi mais, refinei meus pensamentos e ensaiei. A cada vez que falava sobre minha experiência, sentia um peso sendo levantado dos meus ombros. Era como se a cada palavra que eu compartilhava, eu estivesse libertando não só a mim, mas também todas as emoções contidas que eu havia guardado por tanto tempo. Finalmente, chegou o dia da gravação. Sentei-me diante da câmera. Meu coração palpitava, mas havia uma calma interior que eu não conhecia antes. Olhei para a lente e disse: Olá, meu nome é Viviane Thorne e hoje quero compartilhar algo que mudou minha vida para sempre. Daí, assim, comecei a contar minha história. Não apenas como um relato de dor, mas como um testemunho de amor e compreensão. Naquele momento, percebi que não estava apenas falando por mim, mas para todos aqueles que, de alguma forma,
Precisavam ouvir que havia esperança e que o amor é o que realmente nos une, independentemente de nossas experiências ou crenças. Acordei em um lugar que não conseguia identificar, cercada por uma luz suave e acolhedora. Era como se estivesse envolta em um abraço caloroso que dissipava toda a dor e o medo que eu havia sentido antes. O que mais me impressionou, porém, era a sensação de paz que dominava meu ser. Eu sentia que, de alguma forma, estava em um limiar entre o que conhecia como vida e algo muito mais profundo. Vivienne, uma voz suave e familiar chamou meu nome. Era como se ecoasse em cada parte de mim, fazendo meu coração acelerar. Olhei ao redor em busca de quem falava, mas não havia ninguém à vista. A luz parecia ser a fonte daquela voz. Você está aqui para entender, para aprender. Entender o quê? Perguntei confusa. O que aconteceu comigo? E o meu bebê? A dor da perda ainda estava fresca, e a ideia de que algo poderia ter sido tirado de mim sem que eu tivesse uma chance de lutar contra isso era devastadora. Você não perdeu, Vivienne. O que você considera perda é uma transformação. As almas não têm fim, elas evoluem. Você precisa olhar além do que os olhos físicos podem ver. A voz era como um sussurro envolvente, e de repente, uma imagem começou a se formar diante de mim. Vi um brilho, um pequeno ser de luz que dançava ao meu redor, e percebi que era meu filho. Um misto de alegria e tristeza inundou meu coração. Ele está bem? Perguntei, a emoção quase me sufocando. Ele veio para mim? Sim, e ele sempre estará com você. A conexão que vocês compartilham é eterna, mas a sua jornada aqui na Terra não acabou. Você ainda tem histórias para contar, lições para aprender e para compartilhar. Histórias? Eu estava confusa. Como posso compartilhar alguma coisa se estou tão perdida? Você não está perdida, Vivienne. Você está em transição. O que você viu como dor é, na verdade, uma oportunidade de crescimento. As revelações que você teve sobre as almas e o amor incondicional, que transcende qualquer rótulo, são poderosas. Você tem o dom de tocar as vidas das pessoas ao seu redor. Use isso. Enquanto falava, percebi que a luz ao meu redor começou a mudar, criando formas, figuras que representavam as experiências de vida de outras pessoas. Vi casais se abraçando, crianças brincando e, em um canto, almas que se conectavam além das barreiras que a sociedade impõe. Tudo fazia sentido. As revelações que havia recebido eram sobre aceitação, amor e a beleza da diversidade. Você precisa contar a sua história. A voz continuou. Não apenas pela sua experiência, mas pelo que isso representa. O amor não tem limites, e a compreensão é uma ponte que pode unir mundos. Mas eu sou apenas uma professora de história, protestei, sentindo o peso da responsabilidade. Como posso fazer isso? A luz pareceu piscar, como se estivesse rindo. Cada um de nós tem um papel a desempenhar, Vivienne. Você já começou sua jornada. Cada aula, cada conversa, cada momento de empatia que você oferece é um passo. Não subestime o poder das pequenas ações. Elas têm o potencial de mudar vidas. Então, o cenário à minha frente se desfez e a luz começou a se intensificar. Não tenha medo da dor. Ela é parte da vida e da transformação. Você voltará e quando isso acontecer, lembre-se, você é um farol de luz. Compartilhe sua experiência e muitos encontrarão conforto e esperança através de você. Eu queria protestar, queria ficar naquele espaço de paz onde a dor não existia, mas uma onda de energia começou a me puxar de volta. Espere! Gritei. Não estou pronta. Você sempre estará pronta, Vivienne. A vida é um ciclo. A cada fim há um novo começo. E, com isso, fui envolvida por uma escuridão suave que logo se transformou em luz novamente. Acordei em uma sala de hospital, cercada por rostos conhecidos, mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. A dor ainda estava lá, mas agora eu tinha um propósito: compartilhar minha história, honrar meu filho e ajudar outros a verem a beleza na diversidade das almas.
Eu vi pessoas, não apenas as que amamos, mas almas que estavam perdidas, e algumas delas eram homossexuais. Eu sentia a dor e o amor que elas carregavam. Samuel me olhou com uma mistura de compreensão e confusão. O que você quer dizer com isso? O que você viu? Era como se cada alma estivesse em busca de redenção, de amor. Eu percebi que todos nós estamos conectados, que nossas escolhas, nossos medos, tudo isso importa. Nós dois queremos isso. A vida tem seus próprios planos, e eu sei que quando chegar a nossa hora, será mágico. Ele segurou minha mão e eu senti um calor que me confortava, mas a angustiante espera parecia interminável. Foi então que finalmente recebi a notícia que esperava. O teste de gravidez deu positivo e por um momento o mundo ao meu redor parou. Eu não conseguia conter as lágrimas. Samuel, olha isso! Gritei segurando o teste como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele entrou no quarto apressado, seus olhos se arregalando ao ver o que eu tinha nas mãos. É verdade? Oh, meu Deus, Vivienne, nós vamos ser pais. Ele me envolveu em um abraço apertado e naquele momento eu senti que todos os anos de espera haviam valido a pena, mas a felicidade rapidamente se transformou em preocupação. Minha gravidez foi marcada por complicações. Lembro de uma visita ao médico, onde ele olhou para mim com uma expressão grave. Vivienne, precisamos monitorar de perto. Você está em risco, ele disse, e eu senti um frio na espinha. Ao voltar para casa, eu não conseguia parar de pensar nas palavras do médico. E se algo acontecer? Eu perguntei a Samuel enquanto nos sentávamos no sofá, as luzes da sala criando um clima aconchegante, mas meu coração estava pesado. Não pense assim. Vamos focar no que é positivo,